1944. Ucrânia Ocidental. A primavera transformara as estradas em um lamaçal de argila e xisto moído. O batalhão de infantaria em avanço adentrou uma baixada, vendo-se encurralado entre encostas íngremes. Uma coluna motorizada alemã seguia em curso paralelo pelo planalto superior. O inimigo surgia exatamente pelo flanco. A distância de contato visual e engajamento diminuía. A única barreira entre os canhões pesados alemães e as formações de marcha da infantaria era aquele tanque leve de reconhecimento. Um T-70, uma máquina enviada em uma patrulha suicida. Dentro da exígua caixa blindada, o odor era asfixiante. Óleo de motor queimado, isolamento de fios derretendo, cintas de freio superaquecidas fumegando. O motorista mecânico Lioshka parara de sentir os pulsos. Suas palmas congeladas pareciam fundidas às alavancas de aço. Cada curva na serpentina exigia um esforço sobre-humano. Sem hidráulica, sem assistência. Apenas mecânica pura e uma alavanca que precisava ser puxada até as articulações estalarem. O solavanco expulsava o ar dos pulmões. O assento do comandante, logo acima de sua cabeça, sacudia violentamente a cada impacto contra as pedras. Temperatura! O grito rouco do sargento Stepan rompeu o tilintar do metal. A voz do pai soava seca, sem pânico, apenas controle absoluto da situação. Estamos fervendo! 120 graus! Lioshka cuspiu as palavras junto com a fumaça acre. A água está vazando. Mantenha o giro. Se aliviar a tração, pararemos para sempre. Pisa fundo. O tanque leve era levado ao matadouro. 2 motores automotivos acoplados da fábrica de automóveis de Gorky, instalados ao longo do lado direito, uivavam no limite da exaustão. Projetados originalmente para caminhões civis, agora arrastavam 11 toneladas de blindagem em uma subida quase vertical. O ponteiro do termômetro já havia ultrapassado a linha vermelha há muito tempo. O fluido de arrefecimento virara vapor. O bloco de cilindros de ferro fundido estava prestes a rachar a qualquer segundo. Era a agonia mecânica dos componentes, mas, enquanto os virabrequins girassem, o tanque continuaria subindo. Mais uma curva fechada na serpentina. Lioshka puxou bruscamente a alavanca esquerda, afundando o pedal da embreagem principal. O tanque deu um solavanco. A lagarta direita cravou-se na argila maleável, enquanto a esquerda travou. O chassi iniciou uma manobra pesada. Os elos das lagartas rangiam contra o granito. O metal guinchava de um jeito ensurdecedor. O mecânico soltou a embreagem. Um arranque para frente. A máquina saltou sobre um rochedo. A suspensão gemeu lamentavelmente. As barras de torção individuais curvavam-se ao limite da elasticidade. O curso dos amortecedores já se esgotara. Cada batida do fundo do tanque contra as pedras ecoava como uma dor surda na base do crânio. Lioshka limpou o suor da testa com a manga suja. Os olhos lacrimejavam por causa da fuligem. Pela estreita fresta de observação, via-se apenas a parede cinzenta da rocha à direita e o vazio cinzento à esquerda. A estrada estreitava-se. A largura da pista mal excedia as dimensões do veículo de combate. Os engenheiros não previram que este tanque escalaria trilhas de montanha. A guerra ditava sua própria geometria cruel. 300 metros para o platô! A bota de Stepan atingiu o ombro direito de Lioshka. O sinal para acelerar. O interfone interno falhava frequentemente devido à vibração. Apenas o contato físico salvava. Os motores vão fundir! Que se danem os motores! Me leve até o ponto! Os alemães já estão lá! A ordem não era discutida. Não havia lugar para reflexão. Era a lógica fria da sobrevivência. Se não conseguissem bloquear a garganta estreita da saída para o Planalto, a vanguarda alemã se posicionaria em formação de combate. De cima para baixo, massacravam o batalhão em 20 minutos. Centenas de mortos em vez de 2. Lioshka esmagou o pedal do acelerador contra o assoalho. Os motores uivaram em um último ciclo agonizante. O som dos cilindros mudou. Surgiu um estalo metálico agudo das válvulas.
O óleo começou a vazar abundantemente pelas juntas, banhando o bloco incandescente. A fumaça no compartimento de combate tornou-se densa, pesada. Era preciso respirar em golfadas curtas, através dos dentes cerrados. O tanque irrompeu em um trecho reto. A subida tornou-se ainda mais íngreme. As lagartas raspavam em vão contra a pedra. A velocidade caiu para o passo de um homem caminhando. A máquina estava morrendo. O metal não suportava sobrecargas colossais. A transmissão roncava, como se houvesse brita sendo moída lá dentro. Lioshka sentia a vibração de cada engrenagem através das alavancas de aço. Ele executava seu trabalho mecanicamente, fundido a máquina em um único nó que vertia suor e óleo queimado. A fenda estreita entre as rochas aproximava-se rapidamente. Eram os portões de pedra para o planalto. Além deles, começava um espaço relativamente plano. De lá, o vento já trazia o cheiro do escapamento alheio. Gasolina sintética. O odor específico e pungente do combustível químico que era impossível confundir. O inimigo estava a uma distância de ataque. Perfurante carregada! Soltou Stepan secamente. O bloco da culatra do canhão de 45 mm estalou. O som do projétil sendo inserido soou abafado e seco. Os últimos metros da subida foram conquistados ao custo da destruição do motor. Lioshka não desviava o olhar da faixa de luz à frente. Os motores engasgavam. A tração caía a cada segundo. O motor do lado direito deu um espirro brusco, expeliu uma nuvem densa de fumaça cinzenta e começou a perder rotação rapidamente. Um dos cilindros queimara de vez. «Acelera!» rugiu Stepan, colado ao ocular da mira. Lioshka extraiu do ferro moribundo as últimas reservas de energia. O tanque avançou pesadamente sobre a crista da subida. As lagartas de aço bateram com estrondo contra a pedra plana do platô. Um pedaço de aço fumegante, ruidoso e incandescente surgiu no espaço aberto. A claridade atingiu os olhos. O motorista mecânico piscou repetidamente, espantando o suor acre. Através do estreito visor triplex, ele viu o que o fez esmagar as alavancas de freio. Eles chegaram alguns segundos atrasados. O cheiro de gasolina não mentira. A vanguarda inimiga já ocupara a posição. O desfiladeiro da montanha transformara-se em uma armadilha de pedra, da qual não havia saída. A saída para o espaço aberto atingiu os olhos com uma luz ofuscante. O sol cegante refletiu no vidro sujo do triplex. Lioshka, por reflexo, encolheu a cabeça entre os ombros magros. Diretamente à frente, a uma distância de um tiro de pistola, bloqueando a saída estreita do desfiladeiro, erguia-se uma parede cinzenta contínua. Uma descarga súbita de adrenalina paralisou sua respiração. O mecânico puxou ambas as alavancas de aço para si, ao mesmo tempo em que afundava os pedais de freio até o limite. As cintas de freio desgastadas morderam os tambores incandescentes. Ouviu-se o guincho estridente do ferodo queimando. 11 toneladas de blindagem soviética mergulharam o nariz bruscamente. As lagartas de aço deslizaram sobre o xisto triturado. Um feixe de faíscas brancas saltou debaixo da roda tensora esquerda. A máquina parou a 50 metros da curva da estrada. A inércia colossal arremessou o peito de Lioshka contra os controles. O ar escapou com um assobio dos pulmões comprimidos. A poeira cinzenta e espessa assentava lentamente sobre a blindagem. Pairava uma pausa viscosa e pesada, rompida apenas pelo arquejo agonizante dos motores superaquecidos. Através da estreita fresta de observação, Lioshka viu a morte. Ela tinha formas geométricas nítidas e angulares. De trás de um ressalto rochoso, uma massa maciça deslizava lenta e inevitavelmente. Lagartas largas esmagavam metodicamente o granito, transformando pedras em um pó esbranquiçado. A blindagem frontal inclinada refletia opacamente o metal frio. Um tanque pesado alemão, Panther. 45 toneladas de aço Krupp contra 11 toneladas do leve T-70. O adversário chegara primeiro. A garganta do platô estava hermeticamente fechada.
A vanguarda inimiga ocupara uma posição tática ideal. À direita, uma rocha vertical. À esquerda, o abismo. No centro, um monólito impenetrável. Ao lado do monstro de aço, vultos cinzentos agachados corriam. A infantaria alemã dispersava-se com maestria entre os rochedos, colocando o desfiladeiro sob fogo cruzado. Atiradores ocupavam posições nos flancos. A atenção de Lioshka prendeu-se ao cano do canhão. Um cano longo, anormalmente grosso, com um freio de boca maciço. Um canhão de 75 milímetros. Para aquele calibre monstruoso, a fina blindagem laminada do veículo de reconhecimento simplesmente não existia. Papelão contra um projétil perfurante. As leis severas da física não deixavam uma única chance de sobrevivência. Pesado. A voz de Lioshka falhou em um sibilo seco. Seus dedos ficaram brancos, agarrados às alavancas quentes. Não furamos a frontal. Estou vendo. A voz do comandante Stepan soou firme e abafada, como o clique metálico de um ferrolho. Sem emoções, apenas a constatação do fato. Ré, para trás da rocha. Agora. Stepan não se afastava da ocular da mira. Em sua mente, um cérebro calculista trabalhava sem parar. Um projétil de 45 milímetros contra uma placa frontal inclinada. A chance de penetração era zero. O projétil simplesmente ricochetearia, deixando apenas um arranhão na pintura. Um engajamento direto significava a aniquilação garantida da tripulação em 3 segundos. Era necessário abrigo imediato. Lioshka golpeou com a palma da mão a alavanca de câmbio. Marcha a ré. Embreagem. As engrenagens se encontraram com um estalo nauseante. Os motores uivaram sob esforço, expelindo uma fumaça cinzenta e acre na cabine. O tanque leve deu um sulavanco e começou a recuar com uma lentidão torturante, rangendo o fundo blindado contra as pedras afiadas. Cada metro de distância era conquistado com luta. Os motores sufocavam no limite absoluto do torque. A tripulação alemã reagiu instantaneamente ao movimento do alvo. O Panther parou bruscamente. Dos tubos de escape duplos saiu uma nuvem densa de fumaça preta. O motor a gasolina ultrapotente rugiu. A carcaça enorme do Predador balançou nas barras de torção. O motorista mecânico alemão girava profissionalmente o chassi pesado, angulando a frente impenetrável contra a ameaça. Uma barreira absoluta se fechava. Então, a torre ganhou vida. O potente giro hidráulico começou a funcionar. Através do rugido de seus próprios motores sufocantes, Lioshka sentiu na pele aquele zumbido vibrante e grave. A morte iniciava seu giro. O cano longo deslizou suavemente em arco. O artilheiro do Panther enquadrava friamente o alvo audaz na ótica de precisão. O buraco negro do canhão apontava implacavelmente direto para a placa frontal da máquina soviética. Mais rápido, Lioshka! A bota pesada de Stepan atingiu com força o encosto do assento. Ele está nos enquadrando. Estou puxando. Lioshka extraía dos mecanismos moribundos as últimas reservas. A lagarta esquerda derrapou e o tanque deu uma guinada perigosa com a traseira. O fragmento rochoso salvador estava a 15 metros atrás. 15 metros até o abrigo. 2 segundos até o tiro fatal. O tempo tornou-se viscoso, denso. O ar na cabine apertada estava impregnado com o cheiro de óleo queimado e suor acre. Lioshka olhava pelo triplex sem piscar. A torre do Panther completou o giro. O cano estancou. O mecânico percebeu que o inimigo os pegara firmemente no retículo da mira. A massa enorme do tanque alemão esmagava fisicamente a vontade. Não era apenas uma máquina, era um primor da engenharia, criado para a aniquilação total. Lioshka forçava a visão na ótica, até sentir uma dor aguda nos olhos. Lagartas sobressalentes na parte inferior da blindagem frontal. Cada rebite, cada cordão de solda na blindagem do inimigo parecia nítido. Aquela máquina não conhecia o cansaço. Engenheiros calcularam cada milímetro de inclinação das placas para o ricochete absoluto. A consciência da própria inferioridade técnica diante daquela montanha blindada paralisava o sistema nervoso. O T-70 continuava a recuar.
O chassi sacudiu sobre uma pedra oculta. As rotações dos motores caíram bruscamente. O tanque praticamente parou sob a mira aberta. Lioshka golpeou com força o pedal do acelerador. O carburador tossiu os restos de combustível. Os motores deram um espirro surdo, mas retomaram a tração. Mais uma volta das rodas de apoio. Mais 1 metro. O freio de boca do inimigo olhava diretamente para a fresta de observação. A pressão psicológica quebrava o psiquismo. Parecia que o cano estava a poucos centímetros do rosto pálido. Um leve toque no gatilho no tanque alemão, e um projétil perfurante de 7 quilos atravessaria a blindagem frontal, transformando os homens em poeira vermelha. Stepan permanecia em silêncio, apertando firmemente os manípulos de pontaria. Atirar agora seria apenas um lampejo pífio antes da morte inevitável. Apenas a manobra importava. A infantaria inimiga já estava deitada. Os metralhadores posicionavam os bípodes nas pedras com eficiência. O platô montanhoso transformara-se em um campo de tiro. O comandante alemão não tinha pressa, sabendo exatamente que a presa já se debatia na armadilha. A torre corrigiu levemente a elevação. A morte preparou-se para o golpe. Lioshka puxou a alavanca da embreagem esquerda até o batente metálico. O tanque leve guinou com a traseira incandescente. A lagarta direita cravou-se com um estalo na camada de xisto moído. 11 toneladas de aço soviético foram lançadas para o ponto cego Salvador. Um enorme fragmento de granito bloqueou a linha de mira inimiga. O rangido do metal contra a pedra ensurdeceu a tripulação. O lado esquerdo do T-70 chocou-se contra o monólito de granito. O impacto seco anulou a inércia do movimento. Os motores acoplados engasgaram com o próprio escapamento, mas conseguiram tirar a máquina da linha de fogo direto. 1 segundo depois, o espaço explodiu. O ar comprimiu-se em um bloco denso. O pesado projétil perfurante do inimigo rasgou o vazio onde, uma fração de instante antes, estava a cúpula do comandante. A onda de choque atingiu os tímpanos. Poeira fina de pedra espirrou nas placas frontais. Erro. O artilheiro da máquina pesada dera muita compensação ao disparar contra o alvo em movimento. Stepan não deu tempo ao filho para processar a salvação. O comandante já girava furiosamente os manípulos rígidos de pontaria vertical e horizontal. O alvo desaparecera atrás da rocha, mas parte da torre maciça permanecia na zona de visibilidade direta. Era necessária uma resposta de fogo imediata. Quebrar o ritmo do ataque. Marcar a linha de defesa. Perfurante! Rugiu Stepan. A mão direita abriu a cunha do ferrolho. Usa a subcalibre! Gritou Lioshka, agarrando as alavancas com força total. Uma bala comum não vai atravessar essa frente! Distância de 200 metros. Ângulo de encontro agudo. O núcleo da subcalibre vai se estilhaçar na blindagem. Carrega a perfurante maciça! Agora! O tilintar da pesada cápsula de latão atingiu os nervos retesados. Um movimento curto, treinado por milhares de repetições. O projétil de quase 1,5 kg entrou com um baque na culatra do canhão. O ferrolho estalou, trancando hermeticamente o cano. O canhão de 45 mm estava pronto para o combate. Nos blindados leves dos primeiros anos da guerra, esse sistema de artilharia funcionava sem falhas. Contra o aço Krupp inclinado de um tanque pesado alemão, ele se transformava em um pedaço de cano inútil. A física não pode ser ignorada. A energia cinética da munição leve era catastroficamente insuficiente para romper o monólito blindado. Lioshka esmagou o pedal do freio principal, travando rigidamente o chassi exausto na encosta. O corpo do tanque parou. Stepan colou-se ao ocular da mira telescópica. O retículo da ótica pousou na face direita da torre inimiga. A blindagem naquela zona tinha uma curvatura. Surgia a única chance microscópica de atingir o metal em ângulo reto, de encontrar uma zona fragilizada na solda da máscara do canhão. O dedo do comandante apertou o gatilho. O apertado compartimento de combate iluminou-se com um clarão amarelo súbito. O estrondo do disparo atingiu os ouvidos, expulsando a poeira de anos de todas as fendas. A culatra recuou com força enorme,
O mecanismo de extração cuspiu o estojo disparado. O latão incandescente caiu com um tilintar no piso de chapa xadrez. O cheiro de pólvora queimada misturou-se instantaneamente ao odor de óleo de motor. O ventilador de extração não dava conta do fluxo de gases. Uma fumaça acre e tóxica preencheu a cabine estreita, irritando as mucosas dos olhos. O projétil percorreu a distância que separava as máquinas em frações de segundo. Lioshka olhava pelo triplex sem piscar. A ogiva de ponta afiada atingiu a face da torre. Ouviu-se um estalo metálico terrível, de arrepiar os dentes. Um feixe de faíscas brancas ofuscantes espalhou-se para todos os lados. As leis da metalurgia deram seu veredito seco. A ponta do projétil soviético deslizou sobre a espessa camada de aço endurecido, deixando apenas um sulco profundo e rasgado na pintura cinza. O pedaço de metal ricocheteado subiu com um uivo estridente para o céu pálido dos Cárpatos. A blindagem não fora perfurada. A integridade dos agregados inimigos não fora abalada. Ricochete, constatou Lioshka. A voz soava seca, sem a menor emoção. As mãos voltaram para as alavancas. O torpor passara, surgira a clareza gélida de um cheque-mate tático. A diferença de classes de peso tornou-se fisicamente palpável. O impacto direto do canhão soviético fora absolutamente inútil para a máquina de 45 toneladas. A tripulação adversária sequer sentira uma leve concussão. A carcaça maciça do tanque alemão permaneceu imóvel. Apenas, lentamente, com um zumbido hidráulico pesado, a torre do canhão continuou seu giro mortal. O artilheiro alemão corrigia friamente a mira pelo clarão do disparo. O inimigo calculara a geometria exata do abrigo. Os motores do tanque leve trabalhavam em marcha irregular. O motor automotivo direito espirrava surdamente, sacudindo todo o bloco de cilindros. A temperatura do fluido de arrefecimento estava travada além da linha vermelha. Lioshka lançou um olhar rápido para o painel. Os mecanismos vertiam óleo. Sob as lagartas estreitas, o xisto se esfarelava. Não havia para onde recuar. Atrás, bocejava a descida íngreme. Girar a máquina na estreita cornija da montanha era fisicamente impossível. O rangido das lagartas alheias do lado de fora intensificou-se bruscamente. O motorista mecânico alemão engatou a primeira marcha. A montanha de aço maciça moveu-se para frente, reduzindo metodicamente a distância. O adversário avançava para a linha de destruição garantida do alvo. Os elos largos das lagartas moíam o granito duro em uma poeira cinzenta. Cada batida da lagarta alemã contra a pedra ecoava como um tremor leve no fundo de aço do tanque soviético. O inimigo não pretendia contornar a rocha em arco. O adversário tensionava varrer o abrigo com um tiro direto a queima-roupa. Stepan, em silêncio, inseriu o próximo projétil na culatra incandescente. Mais um movimento mecânico e preciso. O comandante tinha plena consciência da absoluta futilidade do bombardeio frontal. Mas o automatismo do militar veterano ditava suas regras de ferro. A lagarta esquerda está no ar sobre o abismo, relatou Lioshka. Não restava medo na voz. Apenas a constatação do fato da morte iminente. Segure o freio, espere o comando, cortou Stepan rigidamente. O cano longo do canhão inimigo apareceu lentamente por trás da borda do monólito de granito. O vazio negro do calibre de 75 mm avançava implacavelmente. O freio de boca maciço apontava direto para o centro do abrigo de pedra. A distância diminuía a cada segundo. O próximo disparo do tanque alemão seria, garantidamente, o último. O espaço rompeu-se. O ar comprimido atingiu os tímpanos com a força de um martelo de ferreiro. O artilheiro alemão acionou o disparo elétrico. 75 mm de aço de canhão cuspiram o projétil perfurante. A massa do projétil era de quase 7 quilos. A bala voava a 1000 metros por segundo. O tiro não atingiu a blindagem.
O projétil atingiu o centro exato do monólito de granito, atrás do qual o tanque leve se escondia. A energia cinética encontrou a pedra milenar. Ocorreu uma explosão direcionada. O granito estilhaçou-se para todos os lados, em milhares de fragmentos afiados como navalhas. A metade superior do ressalto rochoso simplesmente evaporou em uma nuvem de poeira cinzenta. Uma chuva de estilhaços desabou sobre a fina blindagem da máquina soviética. Os fragmentos batiam contra a placa frontal inclinada com a fúria de uma metralhadora pesada. O vidro do triplex diante do rosto do motorista mecânico cobriu-se instantaneamente com uma teia densa de rachaduras brancas. A visibilidade caiu a zero. A onda de choque arremessou o peito de Lioshka diretamente contra as alavancas de aço. O ar deixou os pulmões com um assobio. Nos ouvidos, restava um zumbido contínuo, agudo e cortante. Dentro do apertado compartimento de combate, surgiu instantaneamente o cheiro de pedra moída, pólvora queimada e metal incandescente. O T-70 estremeceu em todo o seu chassi de 11 toneladas. Pedaços arrancados da rocha soterraram a parte traseira com um estrondo. Pedras batiam nos tubos de escape. Rochas pesadas ameaçavam travar definitivamente as grelhas do motor. Para trás! Sai daí! O grito de Lioshka tornou-se um ganido desesperado. O sistema nervoso falhara. O pavor diante da marreta invisível, capaz de achatar o tanque como papel, paralisou a lógica. Suas mãos, instintivamente, puxaram as alavancas para si em espasmos. As lagartas rangeram contra o xisto. Contenha o pânico. A voz de Stepan estalou como um chicote. O punho pesado do comandante desceu com força sobre o ombro do filho. O contato físico rígido trouxe o mecânico de volta aos sentidos. O automatismo do soldado profissional suprimiu o surto de pânico. Solte a lagarta. Recue para o ponto cego. Devagar. Não despenque. Lioshka engoliu em seco a saliva viscosa. Pisou no pedal da embreagem principal. Golpeou com a palma da mão a alavanca de câmbio, engatando a marcha a ré. 2 motores automotivos uivaram sob esforço, expelindo fumaça cinzenta. A lagarta direita girou com um estalo sobre o xisto que desmoronava. O tanque leve recuou, espremendo-se na fenda estreita e tortuosa entre a parede vertical do desfiladeiro e os restos da rocha destruída. A traseira pendia traiçoeiramente sobre o abismo. O recuo foi de exatamente 2 metros. Além disso, não havia caminho. Atrás, bocejava o vazio do precipício dos Cárpatos. Um beco sem saída absoluto. De trás da densa nuvem de poeira de pedra, veio um som. Uma cadência metálica pesada, compassada e ruidosa. Lagartas largas moíam o granito. A máquina alemã iniciara o movimento. O tanque pesado avançava. O comandante inimigo não desperdiçaria um segundo projétil para finalizar um abrigo que já se esfarelava. O oficial experiente entendera o principal. O alvo estava encurralado. A distância diminuía metodicamente, inexoravelmente. 50 metros. 40 metros. O rangido metálico pressionava o psiquismo mais do que o fogo direto de artilharia. Lioshka sentia aquele ritmo mortal em seus próprios ossos através da vibração do assoalho. 45 toneladas de blindagem inimiga avançavam, fechando o único caminho de retirada. A estrada para o platô fora definitivamente bloqueada pela parede de aço que se aproximava. O espaço para a manobra encolhera até o tamanho de uma sepultura. Stepan estava colado à proteção de borracha da mira. No retículo da ótica, apenas uma poeira cinzenta turbilhonava. Mas o som denunciava a posição melhor que qualquer aparelho. O inimigo entrava em linha de tiro direta. O campo de visão se ampliava a cada metro avançado pelo tanque alemão. Em poucos segundos, o canhão longo, com seu massivo freio de boca, contornaria a rocha destruída. Esconder-se era fisicamente impossível. A blindagem frontal do T-70 tinha apenas 35 milímetros.
Para um projétil perfurante alemão, aquilo não passava de uma folha de papel molhado. O próximo disparo atravessaria a blindagem frontal de lado a lado. O projétil aniquilaria a tripulação, arrancaria a torre do anel e lançaria o metal retorcido e em chamas no abismo. A física não deixava margem para opções. Nos encurralaram, velho, constatou Lioshka, seco. Sua respiração estabilizou-se completamente. Veio aquela calma gélida e lúcida de quem já se sabe condenado. As mãos cerraram-se com força nas alavancas de aço escaldantes. Esperamos? Esperamos, ecoou Stepan. O dedo indicador do comandante pousou no gatilho do canhão. O predador rangeu as lagartas a 15 metros do abrigo. A poeira começou a baixar lentamente. Da névoa cinzenta, surgiu a frente maciça e inclinada. A morte olhava direto nos olhos. A poeira assentava devagar sobre a blindagem frontal gasta. Lioshka sentia um gosto metálico na boca. Um estilhaço do periscópio quebrado arranhou sua bochecha. Uma gota de sangue escorria lentamente pela pele suja, misturando-se ao suor acre. A distância até o inimigo encurtou até o limite crítico. A vanguarda alemã ocupava uma posição de tiro ideal. As lagartas largas do peso pesado cravavam-se no solo rochoso. A torre maciça, com suas chapas blindadas inclinadas, finalizava o ajuste microscópico da mira horizontal. A morte assumiu a forma do círculo sombrio de um canhão de 75 milímetros. Não havia para onde correr. Não havia para onde recuar. Atrás, a apenas meio metro da blindagem traseira, bocejava o vazio absoluto do precipício dos Cárpatos. Os motores pareados engasgavam sob esforço, cuspindo restos de fumaça azulada na cabine apertada. Na cúpula do comandante, o silêncio era denso, zumbindo nos ouvidos. Stepan não olhava para o canhão inimigo. O olho do militar experiente escaneava o espaço ao redor do alvo blindado. O instinto de sobrevivência buscava uma solução de engenharia onde o confronto direto significava destruição garantida. O olhar do comandante deslizou pelo paredão vertical do desfiladeiro. 15 metros acima da cúpula do tanque pesado, pendia um beiral de pedra cinzenta. Milênios de erosão eólica esculpiram no granito monolítico uma saliência rochosa pesada e instável. Uma massa enorme de rocha se segurava por um fio. Na base do beiral, via-se uma fenda horizontal, profunda e irregular. A estrutura da pedra estava criticamente comprometida. Na cabeça do sargento, um calculador balístico gélido funcionou instantaneamente. Um projétil perfurante comum não atravessaria a frente da máquina alemã. Isso fora provado segundos antes. Mas uma granada de alto explosivo era capaz de quebrar a rocha antiga. O impacto na base da fenda profunda criaria uma pressão excessiva de gases dentro de um espaço fechado. A detonação romperia a rocha fragilizada por dentro. Centenas de toneladas de granito desabariam direto sobre o teto vulnerável do compartimento do motor e transmissão do tanque inimigo. Nenhum aço da Krupp aguentaria o impacto cinético de uma rocha caindo daquela altura. As chapas superiores de blindagem seriam esmagadas sob o peso colossal. Era engenharia pura e implacável. O cálculo matemático seco de um profissional. Granada de alto explosivo. A voz rouca de Stepan rompeu o silêncio sufocante do compartimento de combate. A palma bruta do comandante golpeou a alavanca, abrindo o bloco da culatra. O estojo de latão disparado tilintou ao cair no piso de aço estriado. Um novo projétil com marcação vermelha entrou na culatra em brasa. O estalo do mecanismo de fechamento soou seco e cortante no espaço confinado. O canhão estava carregado, mas o cálculo perfeito esbarrava na geometria do local. Devido aos restos da rocha destruída, a linha divisada estava bloqueada por uma saliência. O projétil atingiria muito abaixo da fenda salvadora, batendo no granito sólido.
A explosão de uma carga de 45 milímetros apenas arranharia a pedra dura. Era necessário um tiro direto, sob um ângulo de elevação aberto. Lioshka, ouça a ordem. O tom de Stepan tornou-se gélido, desprovido de qualquer nuance humana. Pisa fundo, saia para o aberto, bem no centro da estrada. Pare de uma vez. Mantenha o chassi firme. O mecânico condutor estancou. O fôlego sumiu. Os dedos enrijecidos apertaram as alavancas de direção até os nós ficarem brancos. Sair para o aberto significava expor voluntariamente uma blindagem frontal de apenas 35 milímetros a um tiro direto. O atirador alemão já mantinha a borda do abrigo deles no retículo da ótica. O canhão do predador esperava apenas o surgimento de um alvo incauto. A curta distância não deixava margem para erro. O tempo de reação de um atirador treinado seria de menos de 2 segundos. Nesse tempo ínfimo, era preciso avançar até o centro da trilha, imobilizar o chassi que balançava nas barras de torção, mirar e atirar primeiro. Velho, isso é um fuzilamento, murmurou Lioshka, sem desviar o olhar inflamado do freio de boca negro do inimigo, que mal aparecia por trás das pedras. Ele vai nos incinerar assim que sairmos. Somos defuntos, na hora. Já somos defuntos, cortou Stepan com dureza, sobrepujando o ronco dos motores sufocados. Nenhuma compaixão paternal, apenas a verdade cínica de uma guerra impiedosa. Se ficarmos aqui, morremos em 3 segundos com um impacto direto no abrigo. Se saltarmos, temos a chance de levar o inimigo junto. Faça o que eu mandei. Puxa a alavanca direita. Joga a máquina no centro. Na caixa de aço apertada e impregnada com cheiro de queimado, só existia a rígida hierarquia militar. O comandante calculara o único vetor de salvação possível. A ordem soava como uma sentença de morte, mas era impossível não obedecer. O adestramento de uma tripulação de carreira mostrou-se mais forte que o medo animal. Lioshka engoliu a saliva amarga, saturada de fuligem. O pânico desapareceu, deixando um vazio gélido em seu lugar. Restava apenas a mecânica seca de ações decoradas. O motivo? Uma ordem direta. A ação? O puxão vigoroso nos mecanismos de comando. O efeito? Um passo sob o projétil em voo. O pé esquerdo, na bota pesada, esmagou o pedal duro da embreagem principal. A mão direita golpeou com força a alavanca do câmbio. A primeira marcha engatou com um rangido metálico doloroso. As engrenagens gastas dos sincronizadores uivaram em protesto. Os 2 motores de automóvel engasgavam com a falta de oxigênio no ar enfumaçado, mas continuavam obstinados a girar os pesados virabrequins. A temperatura do fluido de arrefecimento já passara há muito da marca vermelha. O cheiro de metal derretendo cortava as narinas sem piedade. A máquina de reconhecimento morria em movimento, sangrando fluidos técnicos, mas estava pronta para o seu último salto. Lioshka lançou um olhar rápido pelo periscópio quebrado. A parede cinzenta e angulosa da blindagem alemã erguia-se monolítica à frente, bloqueando a saída. O canhão longo apontava exatamente para a borda da rocha destruída. A tripulação alemã agia com sincronia e precisão. Eles esperavam sua presa. O inimigo sabia perfeitamente que a máquina leve estava encurralada. Uma tripulação experiente não se afobava nem desperdiçava munição. Sobre o desfiladeiro pairava uma tensão pesada. A morte exigia silêncio absoluto. Vou manter a mira direto na rocha, disse Stepan, baixo mas com clareza. O comandante colou o rosto suado contra a proteção de borracha preta do aparelho. Mãos firmes travaram os volantes de pontaria. O indicador direito pousou no gatilho. Assim que você parar, eu bato. Não balance a máquina com as alavancas. Fique estático. Entendido, respondeu Lioshka apenas com os lábios exangues, fundindo-se ao metal trêmulo. O calcanhar pesado afundou o pedal do acelerador contra o piso de aço estriado. Os carburadores engasgados cuspiram a mistura combustível direto nos coletores de admissão. Ambos os motores rugiram furiosamente em rotação máxima. O som grave bateu nas rochas de granito e retornou em um eco multiplicado. O mecânico ao condutor soltou o pedal da embreagem de uma vez. O tanque leve de 11 toneladas estremeceu em espasmos. As rodas motrizes de aço puxaram as lagartas com força.
As sapatas gastas morderam o solo pedregoso com um guincho estridente. A máquina arrancou, saindo da zona cega. O chassi blindado saltou de trás do abrigo direto para a linha de tiro do canhão pesado alemão. A saída fora feita. Não havia volta. O pé esquerdo de Lioshka soltou bruscamente o pedal da embreagem principal. Os dois motores uivaram no giro máximo. As rodas motrizes giraram com um estalo, as lagartas de aço gastas. 11 toneladas de aço soviético irromperam detrás da rocha salvadora. A máquina fez um salto suicida para o espaço aberto da estrada sinuosa. A blindagem frontal de apenas 35 mm abriu-se totalmente para o inimigo. Não havia mais proteção. O espaço estreitou-se ao tamanho de uma fresta de observação. À frente, erguia-se uma parede cinzenta monolítica. O tanque pesado alemão. 45 toneladas de engenharia perfeita. O predador esperava calmamente sua presa. O canhão longo de 75 mm apontava exatamente para o centro da estrada. O enorme freio de boca bocejava como um buraco negro. A distância entre as máquinas não passava de 40 metros. Para um combate de tanques, era a distância de uma facada a queima-roupa. Nenhuma chance de ricochete ou erro. A tripulação alemã trabalhava com um profissionalismo gélido. O atirador da máquina pesada já havia centrado o retículo da mira Zeiss de alta precisão na borda do abrigo. Assim que o chassi estreito do tanque leve surgiu na luz, a cruz preta da ótica pousou sobre as soldas brutas da blindagem soviética. A sobrevivência era medida em frações de segundo. O canhão alemão não perdoava erros. Um impacto direto de um projétil perfurante naquela distância atravessaria a máquina leve de um lado ao outro, detonaria a munição e transformaria a tripulação em poeira sangrenta. Freia! A ordem dura de Stepan cortou o ronco dos motores. Causa, ação, efeito. Lioshka esmagou ambos os pedais de freio contra o piso, até sentir os joelhos estalarem. As cintas de freio morderam os tambores em brasa com um rangido. O guincho estridente do ferodo queimando rasgou os ouvidos. O chassi do tanque mergulhou de frente. As barras de torção de aço gemeram, absorvendo e dissipando a inércia colossal das 11 toneladas. A máquina estancou exatamente no meio da trilha de pedra. Um alvo absolutamente exposto. Um alvo imóvel e ideal para o carrasco inimigo. Parado! Lioshka agarrou-se às alavancas. Os músculos petrificaram de tensão. Ele apenas esperava o impacto do projétil pesado que ceifaria sua vida instantaneamente. Stepan não dava atenção ao canhão mortal apontado direto para o seu rosto. Seu olhar estava fixo na ocular estreita da mira. A ótica apontava para o alto, muito acima da torre pesada do inimigo. 15 metros acima do nível da estrada, pendia o beiral de granito maciço. Na base do monólito cinzento, via-se a fenda horizontal profunda e irregular. O vento, a água e o tempo haviam fragilizado a rocha. O comandante alinhou o fio vertical da mira exatamente no centro daquela fenda natural escura. O dedo do comandante apertou suavemente o gatilho duro. O percussor bateu na espoleta. Dentro do compartimento de combate apertado, brilhou um clarão amarelo súbito. O estrondo ensurdecedor do disparo de artilharia golpeou os tímpanos. O recuo lançou a culatra do canhão de 45 mm para trás com força total. O mecanismo de extração cuspiu o estojo disparado com violência. O latão quente tilintou no chão de aço. A fumaça densa e ácida da pólvora preencheu a cabine instantaneamente, ardendo nos olhos. A granada de alto explosivo deixou a alma do canhão em brasa. A trajetória do voo subiu íngreme, passando bem acima da blindagem inclinada do tanque alemão. O comandante da máquina pesada observava o setor de tiro pelos visores da cúpula. Ele viu o clarão brilhante do disparo russo. O instinto de sobrevivência fez seus músculos retesarem à espera do impacto. Mas um segundo longo se passou, e o tinido pesado do metal contra a blindagem não veio. O oficial alemão seguiu a trajetória. O projétil atingira o alto da rocha. Um erro óbvio, desesperado e sem sentido.
A tripulação russa perdera o controle. Os nervos dos tanquistas não aguentaram a tensão do ataque frontal. Um disparo inútil a 40 metros de distância. Um sorriso frio e desprezível surgiu nos lábios do comandante alemão. A caçada terminara com sucesso. A presa cometera seu último e fatal erro. Ele abriu a boca para confirmar pelo rádio interno a ordem de destruição imediata do alvo. O atirador do tanque pesado começou a pressionar friamente o pedal do gatilho elétrico. O canhão preparava-se para cuspir a morte. Foi exatamente nesse breve instante que a carga explosiva soviética atingiu o ponto calculado. O projétil entrou fundo na bocarra escura da fenda desgastada. O impacto cinético contra a pedra dura ativou instantaneamente a espoleta de contacto. A detonação não ocorreu na superfície da montanha, mas nas profundezas de uma bolsa de pedra fechada. A energia da explosão poderosa não se dissipou no ar vazio. Os gases incandescentes da pólvora expandiram-se instantaneamente dentro da rocha. A pressão colossal rompeu o monólito de granito por dentro com um estalo. O estrondo seco da explosão foi imediatamente abafado por um rugido terrível, crescente e visceral. O chão de pedra sob as lagartas estremeceu. O sorriso de superioridade desapareceu instantaneamente do rosto do comandante alemão. O cálculo tático frio deu lugar ao horror animal e primitivo de uma catástrofe iminente. O alemão ergueu os olhos bruscamente. O céu pálido sobre o desfiladeiro estreito sumiu, coberto por uma massa cinzenta gigantesca. Milhões de microfissuras atravessaram o beiral rochoso com um estalo pavoroso. O som da pedra rasgando-se viva sobrepujou o ronco dos motores. A placa de granito de muitas toneladas desprendeu-se do maciço principal dos Cárpatos com um gemido surdo. O tempo dilatou-se criticamente. Os poucos segundos transformaram-se em uma eternidade densa e interminável. Lioshka olhava pelo vidro quebrado do periscópio, esquecendo-se de respirar. Ele via a sombra gigantesca e inevitável da morte avançando sobre a máquina blindada perfeita. A natureza entrara no combate humano. As leis rigorosas da balística cederam lugar à força absoluta da gravidade terrestre. A rocha imensa iniciou sua queda livre e curta, direto sobre o teto vulnerável do compartimento do motor e a blindagem superior fina da torre do tanque pesado alemão. A massa colossal de granito desgastado desprendeu-se da base rochosa. A gravidade assumiu seus direitos absolutos instantaneamente, tomando o que por milênios pertencera à montanha. Centenas de toneladas de rocha densa e pesada despencaram. O ar no estreito desfiladeiro comprimiu-se, emitindo um rugido baixo e visceral, como o lamento de um mecanismo titânico. A queda levou menos de um segundo, mas para os homens trancados em caixas de aço no beiral estreito, o tempo esticou-se até o limite da percepção humana. A sombra maciça da placa desprendida engoliu completamente a luz do sol, cobrindo a trilha pedregosa. 45 toneladas de aço alemão perfeito viram-se no epicentro de um desastre natural. O atirador alemão não teve tempo de esmagar o pedal do gatilho elétrico. A tripulação treinada da máquina pesada nem sequer teve tempo de processar a própria morte. Nenhum reflexo condicionado, nenhum adestramento militar poderia anular as leis severas da física. A morte desabou do alto na forma de uma parede de granito monolítica. O impacto, o som dessa colisão, estava além da percepção normal. Não foi o estalo seco de um tiro de artilharia ou o estrondo retumbante de uma bomba aérea. Foi um estalo primitivo, de estourar os tímpanos, da crosta terrestre se partindo, misturado ao guincho agudo do metal sendo aniquilado. A energia cinética de centenas de toneladas de pedra, multiplicada pela aceleração da gravidade, encontrou a blindagem Krupp. A obra-prima da engenharia, criada para o domínio total no campo de batalha, foi esmagada com a facilidade de uma lata vazia. As chapas superiores finas dos compartimentos do motor e de combate cederam para dentro instantaneamente, sem oferecer a menor resistência à rocha em queda. As chapas laterais grossas da torre maciça
vergaram e estouraram com um estrondo ensurdecedor pelas soldas. Faíscas do metal rasgado misturaram-se aos estilhaços de pedra. O canhão pesado de 75 milímetros quebrou na base da torre e pendeu sem vida para o lado. A pressão excessiva e instantânea dentro do chassi esmagado arrancou as pesadas escotilhas da torre de suas dobradiças maciças. As barras de torção da suspensão, projetadas para sobrecargas de combate colossais, estouraram uma após a outra, emitindo uma série de estalos idênticos a uma rajada de metralhadora pesada. As rodas de apoio foram cravadas com um estalo na base de granito da estrada. As lagartas largas não aguentaram a tensão monstruosa. Os pinos de aço saltaram dos encaixes e as sapatas maciças voaram para todos os lados como estilhaços mortais, cortando as bordas das rochas vizinhas. O orgulho da indústria de tanques alemã deixou de existir em uma fração microscópica de segundo. O tanque pesado transformou-se em uma massa achatada e disforme de ferro retorcido, cravada no solo sob o peso de uma força insuperável. A morte da tripulação inimiga foi absolutamente instantânea. Sem gritos pelo rádio, sem tentativas desesperadas de escape pelas escotilhas de emergência. Apenas um estalo seco e úmido dentro da caixa blindada sendo esmagada. A onda sísmica do impacto da rocha contra o solo espalhou-se por todo o platô montanhoso. As 11 toneladas do tanque leve soviético foram lançadas ao ar. O fundo de metal descolou-se do solo pedregoso. Lioshka bateu a cabeça com força extrema contra a borda de ferro do visor, quase perdendo os sentidos com o clarão de dor. A máquina desabou pesadamente de volta sobre as lagartas gastas, gemendo com todos os seus amortecedores sobrecarregados. O impacto violento expulsou o resto de ar dos pulmões. Após o choque sísmico, veio um poderoso golpe de ar. O ar comprimido, expulso do desfiladeiro pela massa gigante de rocha em queda, golpeou a blindagem frontal do T-70. A máquina leve foi arrastada para trás. E então, a poeira desabou. Uma nuvem de pó de pedra espessa, densa e impenetrável, engoliu instantaneamente todo o espaço ao redor. O dia transformou-se em uma noite cinzenta e absolutamente cega. A poeira penetrava por cada fresta, por cada rebite do chassi blindado castigado. Ela entupiu instantaneamente os periscópios quebrados, privando a tripulação da visão. Na cabine apertada, tornou-se catastroficamente impossível respirar. Lioshka foi tomado por uma tosse seca e lancinante, cuspindo no macacão oleoso uma saliva viscosa misturada a fragmentos amargos de xisto. Os olhos ardiam insuportavelmente, como se estivessem cheios de vidro moído. A técnica também começou a sufocar rapidamente. Os filtros de ar entupiram-se com a farinha cinzenta. Os carburadores sugaram poeira em vez de oxigênio limpo. O motor direito tossiu com esforço, deu um solavanco violento nos suportes, expeliu uma lufada de fumaça preta na cabine e morreu de vez. O motor esquerdo continuava a debater-se em convulsões agonizantes, perdendo rotação a cada segundo. "Recua!" A voz rouca e quebrada de Stepan mal conseguia atravessar o estrondo contínuo das pedras que ainda caíam. O comandante tossia como se seus pulmões estivessem se rasgando em pedaços. "Puxa as alavancas! Vamos ser soterrados!" A ordem dura trouxe Lioshka de volta à realidade brutal. Os reflexos de um mecânico condutor profissional funcionaram sem falhas. Às cegas, guiando-se exclusivamente pela memória muscular, ele puxou as alavancas de aço, esmagou o pedal duro da embreagem até sentir dor nos músculos, engatou a marcha a ré com um golpe. O único motor ainda funcionando urrou com esforço, tentando mover a máquina destroçada. As lagartas giraram com um guincho asqueroso sobre a camada de poeira de pedra fresca. O tanque recuou lentamente, aos solavancos, afastando-se do epicentro do desabamento mortal. O chassi raspava na rocha com o lado esquerdo, soltando fagulhas que se apagavam imediatamente na névoa cinzenta e densa. O estrondo foi gradualmente substituído por um som seco e rastejante de cascalho deslizando. Lioshka parou o tanque, pisando nos freios em brasa. No silêncio relativo que se seguiu, ouvia-se apenas o batido intermitente do motor agonizante e a respiração pesada e sibilante de dois homens exaustos.
A manobra de engenharia estava concluída. Quando a cortina de poeira começou a baixar lentamente, revelou-se um cenário de destruição total. A garganta estreita do desfiladeiro estava completamente bloqueada por blocos gigantescos de granito. A altura da barreira de pedra intransponível superava em muito a estatura de 3 homens. Uma parede cinzenta monolítica cortava a estrada de montanha de forma definitiva. Sob a base desse desabamento colossal, o predador pesado inimigo ficou enterrado para sempre. Mas a essência não estava na destruição de uma única unidade blindada. A coluna motorizada alemã, estendendo-se por quilômetros atrás da vanguarda aniquilada, viu-se presa em uma armadilha sem saída. Manobrar caminhões e artilharia no beiral estreito sobre o abismo era fisicamente impossível. O avanço estava excluído. O mapa topográfico da região deixara de corresponder à realidade. A natureza, direcionada pelo cálculo preciso do tanquista soviético, fechou a armadilha de pedra. Centenas de soldados da infantaria e dezenas de veículos perderam sua mobilidade. A estrada para o inimigo fora bloqueada definitivamente. A geometria da guerra mudara para sempre. A densa cortina cinza de poeira de granito ainda pairava no ar quando o silêncio primordial foi estilhaçado por um estalo seco e cortante. A infantaria alemã recuperou-se instantaneamente do choque inicial. O estrondo do desmoronamento colossal deu lugar ao fogo furioso e desorganizado de dezenas de canos de armas leves. Os soldados da Wehrmacht atiravam a esmo através da espessa suspensão que assentava. Uma tempestade de chumbo desabou sobre a blindagem castigada do tanque leve soviético. As balas batiam com estalos metálicos e secos nas placas frontais inclinadas. O som lembrava marteladas rápidas de aço pesado contra um barril de ferro vazio. O inimigo percebeu claramente a magnitude da catástrofe. A coluna motorizada estava irremediavelmente bloqueada no estreito desfiladeiro dos Cárpatos. Uma rolha de pedra de muitas toneladas obstruía a única via de avanço. A armadilha se fechara. O desespero tático transbordou em uma chuva de chumbo densa e torrencial. Através das frestas de observação estreitas e obstruídas por detritos cinzentos, Lioshka via vultos borrados em uniforme cinza-rato. Os infantes inimigos escalavam ágeis o recém-formado bloqueio de granito, subindo pelas pedras ainda quentes e quebradiças para ocupar posições elevadas sobre o alvo blindado. As metralhadoras alemãs começaram a cuspir fogo. O som característico e dilacerante de suas rajadas longas, semelhante ao funcionamento de uma serra circular gigante, varria metodicamente o solo pedregoso ao redor da máquina imóvel. Os ricochetes arrancavam feixes brilhantes de faíscas do xisto triturado. A fina blindagem laminada do T-70 segurava com segurança o calibre padrão de fuzil, mas a densidade do bombardeio aumentava em progressão geométrica. O inimigo alcançava o topo do bloqueio e, daquele ponto alto, ganhava o ângulo necessário para alvejar as finas chapas do teto do compartimento do motor. Depressão! Recua para a depressão atrás de nós! O comando de Stepan afogou-se no tilintar metálico contínuo das balas contra a torre. O comandante não tirava as mãos dos volantes de mira, mas não disparava. Gastar o estoque criticamente baixo de preciosas granadas de fragmentação contra a infantaria dispersa seria um erro tático imperdoável. A tripulação precisava de uma posição abrigada. Lioshka puxou as 2 alavancas de direção com força, até os nós dos dedos estalarem e ficarem brancos. O pé esquerdo esmagou o pedal duro da embreagem, enquanto a mão direita engatou a marcha a ré com violência. O único motor automotivo sobrevivente engasgou, expelindo nuvens espessas e acres de fumaça azulada para dentro do compartimento de combate. As lagartas de aço giraram com um guincho estridente sobre a camada profunda de pó de pedra. O tanque leve começou a recuar de forma torturante e lenta, aos solavancos, para uma pequena reentrância natural entre as rochas. Essa depressão rasa oferecia um abrigo mínimo contra o fogo vindo de cima. Cada ação mecânica ecoava como uma dor aguda nos músculos exaustos do mecânico condutor, que operava além do limite da resistência humana.
Outra rajada longa de metralhadora atingiu em cheio a parte frontal do casco. Dezenas de gramas de metal incandescente buscavam a menor vulnerabilidade na defesa. O bloco de vidro laminado no visor de Lioshka já estava coberto por uma teia densa e opaca de rachaduras, após a explosão próxima de um projétil inimigo. O vidro blindado perdera completamente sua integridade estrutural. Um projétil pontiagudo com um núcleo de aço atingiu exatamente o centro desse ponto fragilizado. A energia cinética da bala destruiu o que restava da proteção. O estalo alto do vidro estourando soou a centímetros do rosto do mecânico. Um pó de vidro fino e afiado espirrou para dentro da cabine apertada. A bala de chumbo, deformada e rasgada, perdeu parte de sua velocidade, mas perfurou o brim do macacão e entrou no ombro esquerdo de Lioshka com um estalo úmido e abafado. O impacto físico arremessou o homem para trás. Suas costas bateram com força contra a antepara metálica do compartimento do motor, fazendo as vértebras estalarem. O ar deixou os pulmões com um assobio curto. As mãos entorpecidas escorregaram involuntariamente das alavancas de aço. O tanque desgovernado deu um solavanco, deslizou pesadamente para o fundo da depressão salvadora e parou. No primeiro segundo, a dor não existia. Lioshka sentiu apenas um baque surdo e maciço, como se um vergalhão de ferro em brasa tivesse sido cravado na articulação com toda a força. Depois, veio uma queimação insuportável e pulsante. Sangue quente e espesso jorrou abundantemente pelo braço esquerdo. Gotas vermelho escuras banharam o metal cinza do painel de instrumentos e as manoplas das fricções. O cheiro ferroso de sangue fresco expulsou instantaneamente o odor acre de óleo e os gases da pólvora. Lioshka trincou os dentes e tentou forçar o braço caído de volta à alavanca esquerda. As fibras musculares dilaceradas recusaram-se a obedecer. Os dedos da mão esquerda contraíram-se impotentes, incapazes de fechar o punho. Nesse momento, a mecânica desistiu de vez. O último motor, levado ao estado crítico por sobrecargas extremas, falta de oxigênio e um regime de temperatura muito além da zona vermelha, emitiu um som pavoroso. Dentro do bloco de cilindros de ferro fundido incandescente, algo se partiu com um rangido ensurdecedor. Um impacto metálico de força descomunal sacudiu todo o casco de 11 toneladas do tanque. Uma biela partida perfurou de lado a lado a parede do cárter. Os restos de óleo preto e viscoso jorraram diretamente sobre os elementos escaldantes do tubo de escape, evaporando instantaneamente em uma fumaça branca e densa. O motor deu um último solavanco espasmódico nos coxins rompidos e morreu. Um silêncio mortal e assustador veio do compartimento do motor. O coração mecânico da máquina soviética parou para sempre. O tanque transformou-se instantaneamente em uma caixa de aço imóvel. O gerador parou de produzir corrente. A lâmpada fraca da iluminação interna piscou e apagou, mergulhando o apertado compartimento de combate em uma penumbra sufocante. A dinâmica do combate de tanques foi a zero. A infantaria inimiga continuava a regar com chumbo o alvo cego e imobilizado, reduzindo a distância metodicamente. A manga esquerda do macacão de Lioshka estava encharcada. O sangue caía em gotas pesadas no assoalho corrugado, contando os últimos minutos de vida da tripulação estática. O silêncio fúnebre do compartimento do motor destroçado atordoava mais do que uma explosão de artilharia próxima. O movimento cessara. 11 toneladas de blindagem soviética tornaram-se uma caixa de aço estática, cravada no fundo pedregoso da estreita depressão montanhosa. O cheiro espesso e nauseante de óleo derramado misturou-se ao aroma metálico e pesado de sangue fresco. O mecânico condutor Lioshka desabou no assento rígido. O braço esquerdo pendia como um chicote sem vida ao longo do corpo. Do ombro dilacerado, um líquido escuro e denso jorrava em golfadas, ensopando rapidamente o tecido grosso do macacão. A vida escorria para o assoalho de aço a cada batida surda do coração que ecoava nas têmporas. O comandante deixou a cúpula sem um único movimento desnecessário.
O sargento-ajudante Stepan saltou pesadamente para o piso do apertado compartimento de combate, sem consolos, sem compaixão paternal. Na guerra, a piedade relaxa e mata mais rápido que uma bala. Dedos rígidos e sujos de fuligem rasgaram um invólucro emborrachado do pacote decorativo individual. O som do tecido rasgando pareceu artificialmente alto no silêncio que se instalara. Stepan, com um puxão bruto, afastou a gola ensanguentada do macacão do filho. A ferida profunda e lacerada ficou exposta, o orifício de entrada de uma bala com um núcleo de aço. O comandante, sem hesitar, pressionou a almofada grossa de gás diretamente na carne viva. Lioshka deu um solavanco espasmódico. O rosto emaciado contorceu-se. As mandíbulas cerraram-se até o esmalte dos dentes estalar, mas o grito permaneceu contido. A dor atravessou o corpo do ombro aos calcanhares como uma barra de metal em brasa. O osso está inteiro. A voz do pai soou abafada, absolutamente rotineira. Uma constatação mecânica e fria dos danos. Inteiro. Lioshka engoliu a saliva viscosa e amarga, cuspindo um coágulo vermelho no chão. Rasgou o músculo. Os dedos da esquerda não obedecem. Vou apertar bem. Aguenta. O motor morreu. A máquina não sai mais daqui. Agora somos uma casamata. Um ponto de fogo fixo. A mão direita funciona? Funciona. Pega a metralhadora. O inimigo está vindo pelo bloqueio. Stepan apertou as pontas da bandagem com um puxão brusco, fixando o curativo compressivo com firmeza. O nó ficou grosseiro, mas a hemorragia pulsante parou. A gaze branca foi instantaneamente tingida de rubro. O comandante não perdeu tempo verificando o pulso. Virou-se, içou-se pelos braços e ocupou seu lugar na torre. O diálogo curto e seco terminou. Começou o trabalho metódico de destruir o inimigo que avançava. Através das frestas de observação, Lioshka via vultos cinzentos. A infantaria alemã finalmente superara o choque do desmoronamento. Soldados treinados rastejavam sobre os blocos de granito, ocupando posições elevadas. Moviam-se com técnica, em saltos curtos, cobrindo uns aos outros com fogo cerrado. Nas mãos de alguns infantes, viam-se claramente longos tubos metálicos, com alargamentos nas extremidades. Panzerfausts. Armas antitanque de carga oca. Um disparo daqueles a 30 metros perfuraria a fina blindagem do tanque leve, transformando a tripulação em cinzas em frações de segundo. O inimigo cercava o alvo imóvel em uma pinça de fogo. Lioshka trincou os dentes até sentir dor nas gengivas. A mão direita saudável pousou firme no punho da metralhadora Degtyaryov acoplada. O ombro esquerdo ardia como fogo infernal, mas o pulso direito agia com precisão. Os dedos encontraram a trava de segurança, um clique curto, e o polegar puxou o pesado ferrolho para trás. O carregador de disco estava cheio. O mecânico encostou a testa úmida no metal frio da mira óptica. No retículo, surgiu o uniforme cinza-rato de um soldado que levava o lança-granadas ao ombro. O dedo indicador pressionou o gatilho de forma suave. A metralhadora começou a pulsar em um ritmo rígido, cuspindo chumbo incandescente. Uma rajada curta, 3 tiros. O mecanismo de ejeção lançou as cápsulas de latão com um tilintar. O ar na cabine encheu-se com o cheiro ácido da pólvora queimada. Lioshka viu as balas perfurarem o corpo do inimigo. O soldado alemão deu um solavanco antinatural, deixou cair o Panzerfaust e desabou sobre as pedras. Sem emoções, apenas a constatação seca do alvo abatido. A arma funciona. O setor está limpo, à espera do próximo alvo. Acima, a culatra maciça do canhão bateu com um som metálico alto. Stepan girava manualmente, com esforço físico colossal, os volantes da torre. Não havia acionamento elétrico. O giro da cúpula de aço dependia exclusivamente da força muscular do comandante. Gotas de suor acres inundavam os olhos do sargento-ajudante, deixando rastros limpos no rosto coberto por fuligem. A respiração tornara-se um arquejo intermitente. Na culatra incandescente do canhão de 45 mm,
entrou a última granada de fragmentação. O estoque de munição explosiva se esgotara. Restavam apenas os projéteis perfurantes, inúteis contra a infantaria dispersa. Stepan enquadrou no retículo um grupo de 4 soldados que tentavam flanquear o tanque pela direita, sob a cobertura de uma saliência de granito. Um toque no gatilho. O estrondo ensurdecedor do disparo sacudiu o casco estático. O recuo brusco da culatra, o tilintar da cápsula vazia contra o assoalho. O projétil atingiu exatamente o centro da rocha, onde os alemães se escondiam. A carga explosiva estraçalhou o invólucro metálico em centenas de estilhaços mortais. A metralha de aço, multiplicada pelos detritos de pedra, varreu o grupo inimigo. Gritos de dor foram instantaneamente abafados pelo eco da explosão. "Zero de fragmentação!" gritou Stepan, sem tirar o rosto do protetor de borracha da mira. "Trabalhamos com a metralhadora. Economize munição. Atire só na certeza. Vou para a arma individual." A defesa transformou-se em uma rotina exaustiva. Cápsulas vazias cobriam o assoalho metálico em uma camada contínua, deslizando sob as botas e produzindo um som irritante. Stepan abandonou o canhão inútil, sacou a pesada pistola Tokarev e começou a efetuar disparos de precisão através da fresta do comandante. 8 tiros, troca rápida de carregador. Os estampidos secos fundiam-se ao matraquear contínuo das rajadas de Lioshka. O mecânico condutor já não ouvia nada. A concussão e a perda de sangue desligaram sua audição. Em seus ouvidos havia apenas um zumbido agudo. Sua visão estreitara-se catastroficamente ao tamanho do tubo da mira óptica. Todo o mundo reduzia-se a um retículo fino e manchas cinzentas que deveriam ser destruídas. O acionamento do gatilho ocorria frações de segundo antes que o cérebro conseguisse formular um comando consciente. A memória muscular substituíra a razão. A exaustão física atingira o limite biológico. O ar faltava, os ventiladores eram peso morto e a cabine estava saturada de fumaça tóxica. Cada inspiração queimava os pulmões como ácido. Os homens haviam se transformado em apêndices vivos de um mecanismo mortal, mantendo a linha exclusivamente pelo automatismo militar. A máquina morta continuava a morder furiosamente. O tanque imóvel, sangrando óleo e sangue, bloqueava a passagem, impedindo que a infantaria inimiga explorasse o sucesso. Nem um passo atrás. Apenas a destruição metódica de cada alvo. As pedras de granito ao redor da depressão estavam enegrecidas de sangue e fuligem. O inimigo começou a reduzir o ritmo, batendo repetidamente contra uma parede intransponível de chumbo e a obstinação gélida de 2 profissionais exaustos. 40 minutos de inferno absoluto. O tempo perdera o sentido, comprimindo-se em uma sucessão viscosa de disparos, tilintar de cápsulas e tosses sufocantes. A munição da metralhadora Degtyaryov esgotou-se totalmente. O disco reserva há muito estava vazio, emitindo o clique seco de um disparo em falso. Lioshka continuava mecanicamente a pressionar o gatilho com o dedo desobediente, incapaz de romper a conexão entre o cérebro exausto e a arma que esfriava. Do ombro esquerdo, uma poça de sangue espessa e pegajosa acumulara-se no assoalho. O macacão estava ensopado até o cinto. Na cabine escura, o cheiro de cobre quente, explosivo e carne humana era insuportável. Os alemães perceberam que o ponto de fogo silenciara. A tempestade de chumbo cessou subitamente. Instalou-se uma pausa pesada e vibrante que pressagiava o fim. A infantaria inimiga começou a se aproximar da caixa de aço para o golpe final. Nas mãos dos sargentos surgiram granadas de cabo. A distância reduzira-se aos críticos 20 metros. "Prepara as granadas!" A voz rouca de Stepan soou quase imperceptível através do zumbido nos ouvidos de Lioshka.
O comandante sentou-se pesadamente no chão do compartimento. Em sua mão suja de fuligem, brilhava o corpo de ferro fundido de uma granada defensiva. Não vamos nos render. Deixa chegarem junto às lagartas. Batemos direto pela escotilha superior. Entendido, pai, sussurrou Lioshka com os lábios sem cor. A calma gélida da morte inevitável paralisara o medo animal. Os dedos da mão direita agarraram-se firmemente ao anel do pino. A mecânica da última ação. Em caso de captura iminente, detonação da própria munição. Morte garantida junto ao inimigo. Mas a explosão não ocorreu. Em vez disso, através da massa de granito e do zumbido nos ouvidos, rompeu-se uma vibração profunda. O solo sob as lagartas destroçadas tremeu. A vibração cresceu velozmente, transformando-se em um rugido pesado e primordial. Não era o som agudo dos motores do T-70. Era o ronco rítmico e poderoso dos motores diesel V2. Os motores dos tanques médios soviéticos trituravam o espaço, aproximando-se rapidamente pela retaguarda. O batalhão de fuzileiros conseguira chegar. A patrulha de reconhecimento cumprirá sua missão suicida, ganhando aqueles preciosos 40 minutos ao custo de equipamento e sangue. Detrás da curva acentuada da estrada, com um tilintar ensurdecedor de lagartas largas, surgiu o primeiro T-34. 30 toneladas de blindagem inclinada entraram em combate imediatamente. O cano de 76 mm cuspiu uma coluna de chama amarela. O estrondo de uma explosão de alto explosivo varreu o grupo alemão que atacava. Estilhaços misturaram-se à pedra. Logo atrás, surgiu o segundo tanque, seguido pelo terceiro. As metralhadoras frontais abriram fogo torrencial. Uma chuva de chumbo desabou sobre os restos da vanguarda inimiga, cravando os capotes cinzas no xisto triturado. A coluna motorizada alemã, bloqueada pela cornija rochosa, encontrava-se em uma armadilha tática absoluta. À frente, milhares de toneladas de rocha e a carcaça de seu próprio veículo pesado. Atrás, o ataque implacável do batalhão soviético. O desfiladeiro transformara-se em um saco de pedra para a aniquilação do inimigo encurralado. Stepan empurrou a pesada escotilha superior. A tampa de aço abriu-se com um rangido. O ar frio da montanha invadiu o compartimento abafado, expulsando a fumaça acre. O comandante içou-se com os braços trêmulos, passou pela borda da cúpula castigada e desabou sobre a blindagem frontal. Em seguida, inclinou-se para dentro do casco, agarrou o filho pelo ombro saudável e, com um esforço sobre-humano, puxou Lioshka para a luz. 2 homens jaziam imóveis sobre o metal que esfriava. Seus macacões haviam se transformado em uma crosta rígida de sangue seco, óleo e poeira de granito. Os rostos eram máscaras pretas, onde se destacavam apenas os olhos inflamados de brilho febril. O estrondo do combate afastava-se, deslocando-se para o interior do planalto. Os tanques soviéticos esmagavam o inimigo preso na armadilha. E ali, junto ao bloqueio de granito, instalou-se um vazio ensurdecedor. Era um silêncio especial, que pressionava os tímpanos com mais força do que um disparo de artilharia. Um vácuo emocional absoluto. Sem abraços, sem palavras grandiosas. Apenas a respiração pesada de 2 sobreviventes e o estalo rítmico da blindagem resfriando. 11 toneladas de blindagem leve e 2 motores automotivos desgastados pararam o avanço da armada motorizada. O aço Krupp e os dispositivos balísticos alemães estraçalharam-se contra o cálculo frio de um sargento ajudante de carreira. Uma mente analítica, multiplicada pelo desprezo pela morte e pelo automatismo militar, quebrou a espinha dorsal do poder técnico superior. A tarefa impossível fora resolvida ao custo de ferro queimado e sangue derramado. A fronteira da montanha não fora entregue.